Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo da termodinâmica e a gente viu na última aula, né, alguns conceitos sobre o trabalho. Então a gente vai hoje continuar com esses conceitos e chegar na primeira lei da termodinâmica. Então, eu vou fazer uma breve revisão aqui, onde a gente trazendo os conceitos que a gente viu na aula passada. Você tem acesso à aula passada no link aqui em cima. Vamos revisar a aula passada e relembrar que o diagrama PV é a área é numericamente igual ao trabalho trocado pelo gás. Então a gente tinha o gráfico P versus V, onde a gente tinha a pressão no eixo Y e o volume no eixo X. A gente teria o ponto A e o ponto B, né? E o gás iria do ponto A para o ponto B por meio de algum processo termodinâmico, certo? Abaixo desse gráfico, essa área que está aqui alaranjada, a gente teria a área. Essa área ela é numericamente igual ao trabalho. A gente viu isso lá na última aula. Recordemos ainda que, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Logo, o gás realiza trabalho. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Assim, o gás recebe trabalho. Caso o volume seja constante, a gente vai ter um trabalho nulo, certo? E hoje a gente vai estudar algumas considerações sobre energia interna, chegarmos também na primeira lei da termodinâmica. A energia interna, U, de um sistema é a soma de várias formas de energia das moléculas que constituem o sistema. Na energia interna, inclui-se, por exemplo, a energia cinética de translação e rotação das moléculas, a energia cinética devido aos movimentos dos átomos que formam as moléculas e a energia potencial de ligação das moléculas. Para que um gás perfeito monoatômico, a energia interna U é a energia cinética de translação de suas moléculas. Então, a gente vai ter a relação de que U, que é a energia interna do sistema, ela vai ser a energia cinética desse gás que compõe o sistema. Como é que a gente pode ver isso? A gente vai ver que U é igual a 3 meios de nRT. O que a gente tem aqui? 3 meios está relacionando os graus de liberdade dessas moléculas. O meio aparece porque a gente tem uma relação da energia cinética, né, que tem um meio de mv ao quadrado. N é o número de átomos que existem ali, o número de mols. Então, N vai ser o número de partículas, né, no final das contas. R é uma constante que ela sempre aparece experimentalmente. Então, R é uma constante que vai estar sempre aparecendo. E T, como a gente já viu, é a temperatura. Então, a gente vai ter uma variação, quando a gente for olhar para a variação da energia interna, a gente vai ter uma variação da energia interna que vai ser dada por 3 meios de NR delta T. Perceba que a única energia, né, quando a gente varia a energia do sistema, a energia interna, a gente acaba variando a temperatura desse sistema. Então, se há variação na temperatura, há variação da energia interna do sistema. E aí a gente pode definir, né, que um determinado número de mols de um gás perfeito, quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. E a variação da energia interna é positiva. Quando a temperatura diminui, a energia interna diminui. E a variação da energia interna é negativa. Caso a gente tiver uma transformação isotérmica, o que é a transformação isotérmica? É a transformação que acontece com temperatura constante. A temperatura é constante e a energia interna é constante. E a variação de energia interna ela vai ser nula. Então a gente pode resumir isso dessa forma. Se T aumenta, U também aumenta. Logo, ΔU é maior do que zero. Se T diminui, ΔU também diminui. U também diminui, logo, ΔU é menor do que zero. Caso T seja constante, que é o caso da isotérmica, como eu falei anteriormente, U vai ser constante, logo, ΔU é igual a zero. Não há variação. E aí, no ciclo, a gente teria o que, então? Que a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Logo, a variação da energia interna, né, vai ser zero, porque o U inicial vai ser igual a U final. Observação: se um gás não for monoatômico, outras formas de energia devem ser levadas em conta, como, por exemplo, a energia cinética de rotação das moléculas. Nessas condições, teremos U maior do que 3 meios de nRT, certo? E agora a gente chega na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela é o princípio de conservação de energia aplicado à termodinâmica. O princípio de conservação de energia a gente estuda no primeiro ano, normalmente, que é quando a gente estuda energias mecânicas, certo? Aqui a gente está trazendo esse princípio para a área da termodinâmica. Então vamos imaginar que um gás ele recebe uma quantidade de calor igual a 200 joules, Q igual a 200 joules.
Vamos supor que o gás se expande e realiza um trabalho de 120 joules. Olha, os outros 80 joules restantes ficam armazenados no gás. Isso faz com que o gás armazene, né, e aumente sua energia interna. Então, o ΔU, nesse caso, vai ser igual a 80, já que ele recebeu 200 joules, realizou o trabalho usando 120 desses joules, e os outros 80 restantes ele armazenou como energia interna. As três formas de energia, Q, que é o calor, né? T, que é o trabalho, e U, que é o ΔU, que é a variação da energia interna, elas relacionam-se constituindo a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei, então, a gente pode enunciar assim, ó. O calor vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Perceba que o calor ele está relacionando, então, com o trabalho e com a variação da energia interna. Nos dois resumos anteriores, analisamos os sinais do trabalho e ΔU para a quantidade de calor Q. Então, temos o quê? Para a quantidade de calor Q, temos que, nesse exemplo aqui, Q maior do que zero. Então, a quantidade de calor ela é recebida pelo gás. O que ele está dizendo com isso? Se o calor for positivo, ele está sendo recebido pelo gás. No de baixo aqui a gente tem calor, né? Q menor do que zero, quantidade de calor cedida pelo gás. Perceba, se o calor for negativo, o gás está cedendo calor. No último caso, se o calor for igual a zero, o gás não troca calor com o meio externo. Essa é a transformação adiabática, certo? Agora, vamos passar para as questões. Então, na questão 1, temos assim, numa transformação isobárica, 2 mols de um gás perfeito monatômico recebem uma quantidade de calor e, consequentemente, sua temperatura varia de 300 Kelvin a 400 Kelvin. Então, eu vou colocar assim, TA é igual a 300 Kelvin e TB a 400 Kelvin, certo? A gente vai considerar o estado A e o estado B como os estados desse gás. Na primeira questão, na letra A, ele quer o trabalho, certo? Então, a gente tem que lembrar da relação do trabalho. O trabalho é dado por P vezes ΔV. E aí a gente vai ter que lembrar a relação do PV, certo? PV igual a N vezes R vezes T. Como a gente está tendo a variação no volume, a gente vai ter um P vezes VA igual nRT, certo? E a nossa transformação é isobárica, então nossa pressão não está variando. Só que o T aqui vai ser o TA, né? A gente está falando do estado A. Então, a gente vai ter também aqui o PVB, né? P vezes VB igual a NR vezes TB, certo? A gente consegue utilizar essas relações aqui para poder fazer os cálculos. Como a gente quer calcular o ΔV, perceba que a gente vai poder relacionar isso aqui desta forma. Vou continuar aqui do lado. Essa relação aqui pode ser dada assim, VA é igual a NRTA sobre P. E o de cá? O VB. Como é que a gente pode escrever o VB? VB igual a N vezes R vezes TB sobre P. Tá? Perceba que a pressão é constante nos dois casos. Então, vamos calcular o trabalho aqui. Trabalho é igual a P vezes ΔV. O trabalho, então, ele vai ser a pressão vezes. Que é o ΔV? VB menos VA. Então, a gente vai ter NRTB sobre P menos NRTA sobre P. Se a gente multiplicar o P nos dois aqui, fizer distributiva, né? P vezes esse e depois P vezes esse outro termo. A gente vai poder simplificar, certo? Então, a gente pode dizer que o trabalho, nesse caso, vai ser NR vezes TB menos NR vezes TA. Beleza. A gente viu que N é 2, São 2 mols, tá? Isso aqui está dizendo que N é igual a 2.
E a gente vai saber que o R é 8,31. Então, a gente pode encontrar esse valor, tá? Vamos colocar o NR em evidência. Então, o trabalho ele vai ser igual a NR TB menos TA, certo? NR é 2 vezes 8,31, né? Olha lá o trabalho, então, é 2 vezes 8,31. E no parênteses aqui, a gente tem TB, que é 400, menos o TA, que é 300, certo? O trabalho, então, ele vai ser dado por qual valor? Nesse parêntese, temos 400 menos 300. Isso dá 100. A gente pode fazer essa multiplicação toda, 2 vezes 8,31 vezes 100, isso vai dar 1.662 joule. 1.662 joule, certo? Então, a resposta da letra A, que o trabalho que o gás troca com o meio externo, é 1.662 joules, certo? Vou pedir que você tire um print para a gente já voltar para responder a questão B, a letra B. Vamos lá. Na letra B, ele quer a correspondente variação de energia interna. Olha lá, energia interna, variação da energia interna é 3 meios de N R delta T, certo? A gente vai ter algo bem parecido com a primeira alternativa. Vamos continuar aqui. Ó. A gente vai ter algo bem parecido com a primeira alternativa. Vamos continuar aqui. Ó. 3 meios de N. Quem é N? N é 2, né? R é 8,31. E o ΔT é 400 menos 300, né? Continua com os mesmos valores, tá? Então, a gente pode simplificar esse 2 com esse 2 daqui. A gente vai ter, então, 3 vezes 8,31. E aqui o ΔT a gente viu que dá 100, né? Então, ΔU vai ser igual a 3 vezes 8,31 vezes 100, certo? Quando a gente multiplica tudo isso, a gente encontra esse valor aqui, 2.493 joules, certo? Então, a gente consegue calcular a letra B dessa forma, calcular, assim, a variação da energia interna. Então, vamos mais um print e já volto com a letra C. Vamos lá para a letra C. Na letra C, ele quer a quantidade de calor recebida. A gente vai ter que usar a primeira lei da termodinâmica, em que Q, que é o calor, é igual a trabalho mais ΔU, certo? Então, a gente vai ter que o calor ele vai ser igual ao trabalho, que a gente encontrou na letra A, que é 1.662, mais o ΔU, que é 2.493. Quando a gente somar isso, a gente vai encontrar que resultado? 1.662 mais 2.493, a gente vai encontrar 4.155 joules, certo? O calor recebido por esse gás é de 4.155 joules, certo? Resolvendo assim, então, a nossa letra A, a letra B e a letra C dessa questão. Vamos para a segunda questão. Na questão 2, nós temos assim, ó, numa transformação adiabática, uma determinada massa de gás realiza sobre o meio externo um trabalho de 1.000 joules. Determine a quantidade de calor que o gás troca com o meio externo e a correspondente variação da energia interna. Olha, se a transformação é adiabática, a gente tem que saber que o calor trocado é igual a zero, certo? Na letra A, ele quer a quantidade de calor que o gás troca com o meio externo e a correspondente variação de energia. A quantidade de calor, como a gente está vendo aqui, ela é zero, certo? Então, parte da letra A já está no próprio enunciado. Usando a primeira lei da termodinâmica, que o calor é igual ao trabalho mais o ΔU, a gente vai ter, então, a variação da energia interna, tá? A gente vai conseguir encontrar ela. Ele realiza sobre o meio externo um trabalho de 1.000, né? Então, o calor vale zero, o trabalho vale 1.000, e o ΔU, então, vai ser essa conta aqui, tá? A gente vai passar esse 1.000 para o outro lado, ele vai negativo, então a gente fica com ΔU igual a menos 1.000 joules, certo? Então, na letra A, a gente encontra o calor igual a zero, o ΔU igual a menos 1.000 joules, certo?
Na letra B, a gente tem então assim, ó, como se modificariam as respostas anteriores se o gás recebesse do meio externo um trabalho de módulo menos 1000? Olha, de módulo 1000. Se ele recebe, o trabalho é negativo, certo? Então, nesse caso aqui da letra B, a gente teria menos 1000 joules para o trabalho. Olha, a transformação ela continua diabática. Então, o nosso calor aqui continua zero. Então, calor é igual a zero. O que a gente precisa usar agora, então? A termodinâmica, né? Primeira lei. Primeira lei é Q igual ao trabalho mais ΔU. Se o calor é zero e o trabalho é menos 1000 joules, a gente vai substituir isso na fórmula. Então, a gente vai encontrar o quê? Ó, passa esse menos 1000 para o outro lado, a gente vai ter que ΔU é igual a 1000 joules, certo? Então, a gente encontra também o que ele pediu aqui para a gente, ó, o calor, que vale zero, e o ΔU, que vale 1000 joules, certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Bons estudos!